Essa é uma história que vai piorando com o tempo. 3 de abril de 2018. Foi a véspera do dia em que o Supremo Tribunal Federal ia julgar um habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula. Ele já havia sido condenado na primeira instância, em Curitiba, e depois pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segunda instância. Aquele pedido era a última cartada dos seus advogados para evitar a prisão. Então, 3 de abril, já de noite, quase 9 horas. Meio que pegando todo mundo de surpresa, o comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas, publicou um tweet estranhíssimo, como se estivesse escrevendo uma ameaça velada aos ministros do Supremo. Estava claramente pressionando. Aquele foi um período muito tenso no Brasil, foram semanas complicadas. A greve dos caminhoneiros, que é uma das responsáveis pela ascensão do bolsonarismo, tinha acabado só uns dias antes. Michel Temer era um presidente fraco, cheio de denúncias nas costas. E o ano eleitoral estava só começando. A gente tem de voltar a esse passado agora, porque uma revelação mostra que temos um problema sério no Exército. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta-feira, chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, tá? Só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E este é o ponto de partida. Vamos começar pelo básico. Naquele 3 de abril, foram 2 os tweets. Abre aspas. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com os interesses pessoais. Aí, o segundo tweet do general, também aspas. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bens, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Fecha aspas. O que quer dizer quem realmente está pensando no bem do país? Esquece o que você acha a respeito da prisão do ex-presidente, ou mesmo o que acha dele próprio. O Supremo é formado por 11 ministros que compõem o topo de um dos 3 poderes. Eles votam, eles decidem, e o que eles decidem está decidido. Não há corte acima, não há recurso acima. O Supremo interpreta o que diz a Constituição e é o último recurso. Pode errar? Claro. Embora, em geral, chamar erro tende a ser interpretação. No meio jurídico, costumam descrever desse jeito. O Supremo tem o direito de errar por último. A frase é um dos maiores juristas da história, Rui Barbosa. Não existe numa democracia um comandante militar ter opinião sobre o que é certo ou o que é errado em decisão de qualquer um dos 3 poderes. Essa semana, saiu um livro da Fundação Getúlio Vargas. É uma longa entrevista do general Vilas Boas ao historiador Celso de Castro. Não é uma entrevista jornalística. O objetivo não é questionar, não é confrontar. É apenas permitir que a pessoa faça um relato sobre o que viveu, sobre como decidiu o quê, para que o registro histórico fique. E o general revelou que aquele tweet não foi simplesmente uma coisa que ele pensou, sentou e redigiu. Não. O rascunho passou pelas mãos dos integrantes do alto comando do Exército e pelos comandantes militares de área. Ou seja, todos os principais militares do Exército na ativa tiveram a oportunidade de dar o pitaco em como o Exército Brasileiro se imporia para pressionar um dos 3 poderes a tomar uma decisão. A pressionar. Vejam, nada indica que o Supremo decidiria de outra forma. Ninguém que acompanhava aquele momento ficou surpreso com a decisão de 6 votos a 5 contra Lula. Este não é o ponto. O ponto
é que os principais generais do Brasil consideraram naquele dia que tinham o direito de achar se um ex-presidente devia ser preso ou não. General não dá pitaco. E achar que é legítimo para as Forças Armadas pressionarem um poder é não compreender o básico de como funciona uma democracia. A gente passou as últimas décadas sem prestar muita atenção nas Forças Armadas. A ditadura acabou e depois de uma relação tensa ali no governo Sarney, a coisa foi se diluindo e o Brasil pareceu entrar nos eixos. Mas uma das coisas que nós temos descoberto é como os militares no comando pensam. E eles ainda vivem duas paranoias irreais. Uma é a do medo da constante invasão do Brasil por forças estrangeiras via Amazônia. A outra é muito pior. Enxergam o perigo do comunismo por todo lado. Esse é um trauma que foi inaugurado em 1935 e surge essencialmente de uma má compreensão da história como ela é. Em 1935, houve a Intentona Comunista. Foi uma tentativa de revolução financiada pela União Soviética e comandada por Luiz Carlos Prestes. Foi um fiasco de tão mal organizada, porque o Prestes também compreendia muito mal o Brasil. As Forças Armadas tiraram de letra a Intentona. Em 2 dias, tinha acabado. Houve ali a tentativa de uma nação estrangeira de apear o governo brasileiro. É claro que houve. Gente, a União Soviética não existe mais. Não há mais movimentos comunistas internacionais e revolucionários. Isto acabou. Mas o pior não é isso. Em 1938, os fascistas brasileiros também tentaram fazer a sua revolução. Eles também estavam financiados externamente, só que era pela Alemanha e Itália. E no caso deles, chegaram com metralhadoras no jardim da casa do presidente da República. Se não tivessem sido tão incompetentes, os fascistas saberiam que enquanto eles tinham armamento pesado, o Getúlio estava lá dentro, ele próprio resistindo junto com a filha, cada um com um revólver 38 na mão, porque só havia 2 militares dentro da residência. Se os fascistas tivessem avançado, teriam tomado com facilidade o palácio, matado o presidente e tomado o poder. Naquela madrugada, o exército meteu os pés pelas mãos e demorou 4 horas para atravessar 5 quilômetros e vir proteger o ditador brasileiro. Fez tudo errado. É inacreditável que tenham ficado traumatizados com a Intentona Comunista, mas não com o ataque fascista. Porque dominar os vermelhos foi fácil, os camisas verdes, não. Aquilo foi difícil. O fato é que esse trauma com os comunistas ficou e estão procurando o fantasma até hoje. O Brasil não pode se dar ao luxo de ter forças armadas descoladas da realidade. E esse é um assunto muito delicado. E é muito importante a gente frisar 2 pontos aqui. Sob o comando do general Edson Pujol, o Exército tem se portado de forma muito correta. Não deu qualquer sinal de apoio à subversão da democracia, mesmo quando o canto da sereia vinha de dentro do Palácio do Planalto. E tem sido um parceiro incansável da sociedade na luta contra o novo coronavírus. Só que nós temos um passado, uma história. O Exército e nós, sabe? 1889, 1930, 37, 54, 64. Não pode mais haver risco de aquilo acontecer de novo. Uma intervenção militar. E é importante demais para o Brasil ter um bom exército. Países precisam de forças armadas, sabe? Estimular nossos militares a tomarem parte de operações com capacetes azuis, ou então de cuidar da floresta amazônica, isso sim que nos pertence e temos a missão perante o mundo de preservar. Por nós, pela humanidade e, francamente, pelo planeta. O Exército é um organismo do Estado que serve para aquilo que os diplomatas chamam de soft power, exercer influência internacional através da ajuda da cooperação. Porque, convenhamos, entrar em guerra a gente não vai entrar, né? Essa não é a nossa tradição. Esse debate sobre o universo paralelo dos militares passa por ampliar o número de vozes que falam aos generais. Passa por melhorar a qualidade dos órgãos de inteligência. E, claro,
talvez por uma relação mais estreita do Itamaraty com as forças. Porque o Itamaraty, fora um certo ministro, tem os pés no chão e compreende muito bem o mundo como ele de fato é. Vai acontecer nesse governo? Não. Mas olha, o estrago institucional no Brasil, ele é grande. Tem muita coisa para ali na frente a gente deter os olhos em cima para trabalharmos juntos. Isso quando a tempestade passar.